pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. Eu sou o professor Gleison Versosa. Eu sou o professor Gleison Versosa. E tu estás em el mejor curso preparatório del Brasil, o cursinho do SCAC, agradecendo a toda a equipe envolvida no projeto, principalmente ao Cabo Tel. Nós hoje, galera, vamos entrar de sola em mais um texto grande e, além disso, vamos falar um pouquinho de verbos. Não fujam para as colinas, não se desesperem. Nós vamos falar de verbos, mas não é nada muito cheio de gramatiquice. E mais do que isso, eu prometo que você vai sair dessa aula sabendo como funcionam os verbos em espanhol. E mais do que isso, vai perceber que os verbos não são tão difíceis assim. E que com aquele conhecimento básico que você já tem em português, muita coisa você vai conseguir absorver. É claro que existem diferenças grandes, gritantes, que você vai perceber agora, mas contudo, porém, todavia, as tabelas não são nada complicadas. Talvez a sua maior dificuldade vai ser simplesmente decorar alguns verbos que são um pouco diferenciados, mas a conjugação será mais ou menos parecida, ok? Então vamos continuar seguindo a nossa metodologia, que será a seguinte. Vamos lendo o texto, enquanto isso vou destrinchando para vocês tanto as questões gramaticais, quanto as questões de interpretação, quanto as outras questões como, por exemplo, conectivos, que nós veremos alguns hoje, e assim você será capaz de gabaritar a prova de espanhol, porque afinal de contas esse é o nosso objetivo. A gente é humilde, né? Então vamos lá. Então, lectura e interpretação sempre vai começar assim, não? Sempre vai começar assim. O comando aqui está em espanhol, mas geralmente lá no Enem eles vão te dar o comando em português, mas a gente já vai ler em espanhol que não tem problema, tá? Instrucción. Lee el texto atentamente y a continuación selecione la alternativa adecuada para cada una de las cuestiones que siguen. E aqui é um texto que caiu na UFOP em 2008. Como vocês muito bem sabem, os textos costumam se repetir. Parece que esse ano houve uma mudança no Enem e não haverá mais repetições de textos. De toda forma, mesmo que não se repita o texto exato, é bem possível que caia alguma coisa muito parecida. Principalmente porque a temática do texto em questão que veremos hoje é uma temática relacionada à internet, essas coisas. Os velhinhos lá que fazem a prova sempre gostam desse tipo de temática, porque na cabeça deles, todo adolescente sabe disso, então vocês teriam capacidade de absorver o que está rolando aqui no texto, beleza? Então, o título te vai dizer o seguinte: el mundo real vence el virtual. Então vamos lembrar o seguinte, pessoal, às vezes, tá? Nós vamos ter algumas letras que vão ser diferentes, né? Então tá. Se você pegar a letra V do espanhol, ela vai soar como a letra B. Então não tem diferença em língua espanhola se o sujeito fala V ou se ele fala B, ele sempre vai usar a letra B. Então não existe V. Por isso que a leitura será el mundo real vence, e não vence, vence el virtual. Então é claro que pode haver algum tipo de palavra que você, sabendo que esse som aqui é igual a esse daqui, eu não lembro de cabeça, mas provavelmente vai aparecer aqui, se você conseguir fazer essa associação, você vai ver que algumas palavras em espanhol vão estar escritas com V, mas elas são a mesma palavra que em português escrita com B, por causa dessa confusão de letras, ok? Então essas duas letras em espanhol são equivalentes a uma só, que é a letra B, ok? Então vamos seguir, ele vai dizer o seguinte, ó. Los bloggers crecen en la red y caen fenómenos como Second Life. Aquí está en inglés mismo, ¿no? Entonces, las redes de intercambio de archivos P2P a través del sistema como el MUL o BitTorrent y el acceso a blogs son un fenómeno imparable en Internet. Entonces, un fenómeno que no se puede parar. Redes de intercambio. Então, intercâmbio são trocas, né? Redes de troca. Afinal de contas, a internet é uma rede, ok? Bueno, aí são os torrent, né? Quem é da época do torrent aí sabe como é que é pra você pegar aquele filminho, não tinha Netflix, a galera puxava tudo de graça lá. E como é também a utilização da tecnologia inalámbrica, Wi-Fi. Mira uma coisa aqui, chicos. Então prestem atenção numa coisa. Nós temos aqui uma palavra que dificilmente você ia conseguir ter um equivalente em português. Se você tentasse traduzir essa palavra, né, inalámbrica, assim, do nada, você não ia ser capaz de entendê-la.
Mas, contudo, porém, todavia, dentro do contexto e pelo fato da gente ter ali um parênteses, né, Wi-Fi, a gente obviamente já consegue perceber que estamos diante de uma palavra que significa rede sem fio. Ou seja, rede inalábica, tecnologia inalábica seria uma tecnologia sem fio, ou seja, Wi-Fi, para conectar-se à rede. Assim, claro que temos uma rede com maiúscula, porque não é rede, só uma rede normal, ele está se referindo à internet, né? Así se desprende de la 10ª encuesta Navegantes en la Red, elaborado entre más de 41.000 usuarios por la Asociación de las Investigaciones de Medios de Comunicaciones, ahí bababá. Entonces, Internet se ha convertido. Se acuerden que ya trabajamos con estos verbos, que são verbos que estão juntos, não? Então esses verbos aí que são compostos, que são juntos, a gente já deu uma pincelada neles. E quando nós estamos diante de um ha convertido, então ha convertido, podemos traduzir de duas formas quando nós nos encontrarmos, nos depararmos com essas formas do ha convertido, hemos convertido, etc. Quando nós temos essa estrutura, nós podemos traduzir simplesmente como tem mudado, né, tem convertido, ou como converteu. Como é que nós vamos saber qual que é a certa? O texto que vai nos dizer. Então, se nós estamos aqui no texto, ele fala: Internet se ha convertido em la principal fuente de informação para uno de cada de los usuários de la red. Podemos traduzir, então, como a internet se converteu na principal fonte de informação ou tem se convertido. No contexto, as duas vão fazer sentido. Claro que muitas das vezes, pode ser que você tenha algum tipo de pergunta que você precise fazer desesperadamente a diferença entre converteu ou tem convertido. É mais raro, tá? Geralmente você não vai precisar se decidir se esse ha convertido foi converteu ou tem convertido. Isso aqui é mais para você ter uma compreensão global do texto, tá? Então você pode traduzir isso das duas formas, como tem convertido ou como converteu, não tem problema. Dificilmente eles vão te encostar na parede e falar: olha, isso aqui significa que converteu ou tem se convertido. Via de regra isso não acontece, você pode ficar tranquilo, traduza como qualquer um dos dois, e qualquer um dos dois que encaixar no contexto é isso aí mesmo e vai embora, tá? Então na sequência vai dizer: ler la prensa ou en la pantalla es de hecho. Então de hecho significa de fato, tá? E pantalla é tela, né? Provavelmente vocês estão assistindo essa aula ou no seu celular, ou na TV, ou etc. Então, com certeza, você está usando uma pantalla, né? Você está usando uma tela para fazer isso. E prensa é exatamente a prensa do Gutenberg, que é quando você tem um papel escrito, né? Uma prensa, que você faz através de tinta, é uma prensa. Então, você lê em papel impresso ou em tela. De fato, é algo cotidiano para 87% y una de las 4 actividades favoritas junto a las búsquedas, la consulta de mapas e calles e la descarga de músicas. Então, obviamente, são as atividades rotineiras que nós utilizamos na internet. Descarga de músicas, né? Baixar música. Obviamente é um texto que não é tão recente. Hoje em dia as pessoas nem baixam música mais, já tem um serviço de streaming que você consegue ouvir sem baixar, mas era a febre do momento você usar aí seus gigas para baixar música, tá? Pero el uso que más ha crecido en el último año es acceso a blogs de bitácoras. Então, bitácoras são um tipo de blog também, tá? Seria um blog como se fosse um diário, vamos dizer assim. Bitácoras é um blog, só que um blog no sentido de diário. Não blog no sentido jornalístico, tá? Então, blog jornalístico ou bitácoras, que seria diários. E aí, na sequência, a gente vai ver outra coisa, ó. Ele vai dizer lá, calles descargas, pero el uso ha crescido. Então, mesmo caso do de lá. Tem crescido ou cresceu, tá? Aqui, muito provavelmente, seria tem crescido, né? Tem crescido no último ano. E ele acessa a bitácora. Ascenso é meteórico, de 39,5 se ha passado el 43,5. Coma é vírgula em espanhol, tá? Então, ha passado, passou. Aqui
não vai ser tem passado, né? Porque aqui você tem um número definido, né, que é 39,5, e um número definido que é 43,5, ou seja, aqui não é tem passado, aqui é passou, porque aqui você tem um número pontual, né? Más de un 30% de los consultados tienen su propio blog y 2/3 confiesan que lo actualizan a menudo. Entonces, a menudo quer dizer frequentemente. Então, na época, então, estamos diante de um texto que, quando os blogs eram tendência muito mais do que TikTok. Então, obviamente, pode ser que você se depare com um texto assim, mesmo porque os velhinhos lá que produzem a prova, às vezes eles não estão tão habituados assim com o mundo da internet, ou talvez a bolha deles seja uma bolha mais virada para esse tipo de coisa. Então é bem possível que caia um texto desse tipo, tá? Principalmente porque é uma coisa escrita, e certamente isso aqui também eles puxaram de um blog, né? Então já viu. Então ele segue, ó. Además, ou seja, além disso, um 19% ha colgado uma página web personal em la red. Ou seja, 19% se conectou, criou, né, colocou uma página pessoal na rede. Era a época exatamente que era uma febre disso. Los internautas tienen curiosidad por saber qué se dice de ellos en la red. Y casi el 40% afirma que ha rastreado su nombre en Google ou em outros buscadores. Então, aquela atividade que eu acredito que todos vocês já devem ter feito, de pegar o próprio nome, escrever no Google e ver o que aparece. É uma atividade que costuma ser interessante. E, obviamente, como a internet tinha acabado de se expandir, as pessoas faziam isso com muito mais frequência do que se faz hoje, tá? Então, vamos seguir no texto. Ó. Los mundos virtuales al estilo de Second Life están en retirada. Solo el 15% admite que lo ha visitado em alguma ocasião. Então, percebam que é um movimento um pouco inverso do que está acontecendo hoje com o Meta, por exemplo, que eles estão partindo mais para esse mundo que na época aqui do texto, né, 2008, diziam que a coisa não ia ser tendência. Parece que agora vai ser. Então, que los ha visitado em alguma ocasião. Então, que como é alguma ocasião, a gente pode entender esse ha visitado como visitou. E não como o tem visitado em alguma ocasião. É como visitou em alguma ocasião, tá? Mientras, temos uma palavra importante. Então, ainda que aumenta o valor que vem na televisão através da internet. Então, a palavra mientras é importante, você tem que saber que significa enquanto. Então, enquanto que aumentam, a televisão mira através. A pronúncia é igualzinha, o sentido é igualzinho, só que você tem uma separação. Em português você escreve através junto, em espanhol você vai escrever através. São separados. No entanto, significam basicamente a mesma coisa, ok? Então, através da internet. La mitad de los usuarios son partidarios de promover el desarrollo de las redes de intercambio de archivos. Então, temos desarrollo, que é desenvolvimento. Então, mais da metade é a favor do desenvolvimento da rede, no sentido de poder compartilhar arquivo de graça, né? Vamos dizer assim, sem pagar direito autoral e tal. E solo 1,8% pensa que haveria que proibir-los. A esmagadora maioria aí acha que tem que compartilhar de graça. Não sabemos como são os números hoje, porque isso aqui é uma pesquisa de 2008, ok? Seguindo, temos, frente a edições anteriores, a velocidade já não é objetivamente um problema para os navegantes. Então, aqui não temos nada, seguimos, não? A principal queja é o excesso de publicidade. Você queja, aí pelo contexto dá para entender que é queixa, né? Então, a principal queixa é o excesso de propagandas. Claro que como é um texto espanhol, 2008 eles já não tinham problema de velocidade. A gente tem isso até hoje aqui no Brasil, né? Então, aunque percibem um descenso del spam. Temos aqui, gente, então, uma outra palavra interessante que é aunque. Aunque quer dizer apesar de, ainda que. Então, ou seja, ainda que percebem um descenso del spam. Então, está diminuindo o número de spam. Ainda que percebam uma diminuição do spam, a propaganda continua sendo um problema. Já que aqueles que recebem 26 mensagens ou mais del correio basura, del correo, basura han bajado de 44 a 39,2.
Então, abarrado, baixou. E basura quer dizer lixo. Então, correio basura é aqueles e-mails que já caem diretamente na lixeira, porque o próprio sistema já identifica que é um spam. Então, acontece bastante. Bueno, y aquí tenemos lo que preocupa a los internautas, el coste de acceso considerado demasiado alto. Claro, está na Espanha, o texto é um texto espanhol, é óbvio que o custo para passar fio, etc., na cidade medieval vai ser muito mais caro do que aqui, né? Então pensem em uma outra coisa aqui, teremos este lo. Já falei para vocês nas aulas anteriores, quem não viu, volta lá e vê, tá? Que o lo, nós podemos traduzi-lo simplesmente como o do português, tá? Vocês vão ver muito esse lo ele vai aparecer demais no texto, e aqui a gente vai ter que entender exatamente como um o, mas como um o no sentido de, quando você fala no português assim, o que preocupa, o que cansa, sabe? No sentido de totalizar alguma coisa. Algumas vezes vai ser retomando o que foi dito antes, tá? Aqui no caso não é, mas algumas vezes vai ser simplesmente retomando o que disse antes. De toda forma, aqui não caberia um ele, então não poderia dizer ele que preocupa, não poderia ter. Porque aqui tem que ser o lo, porque o lo vai dar esse sentido de total. Você fala o que preocupa, o que cansa, quando você fala nesse sentido no português, eles usam o lo. Não precisa ficar muito preocupado quando aparecer isso no momento de fazer a tradução, tá? Você só vai ter que lembrar duas coisas, que ele é a mesma coisa que o ele, né, significa o, e uma outra coisa que você tem que ficar muito esperto é essa parte que eu disse, se esse lo está retomando alguma coisa que foi dita anteriormente. Se sim, você vai ter que voltar para tentar descobrir do que ele está falando lá atrás, porque nesse caso o lo seria um conectivo, ele estaria conectando-se com o que foi dito lá atrás. Aqui no caso não é, mas pode ser que isso aconteça, tá? Então, seguindo, a la hora de conectarse a la red, predomina el ordenador. Ordenador é computador. 92%. Com significativo crescimento del portátil, telefone, e las videoconsolas, videogame. Mientras, que a gente já viu lá em cima, ou seja, enquanto, mientras el teléfono móvil ou el PDA se han destacado respecto ao ano passado, ou seja, se mantiveram iguais, tá? Pero, mas, então lembra lá do que a gente já falou do pero, não é? Que quer dizer mas. Pero lo que, verdad, crece es la conexión a través de las redes inalámbricas. Então, mas o que mais cresce, então veja que esse o de novo nesse sentido totalizante, tá? Los sitios Wi-Fi que proliferan en lugares públicos, como los aeropuertos, o en algunos barrios de algunas ciudades, justifican esta tendencia, según explicou ayer Fernando Santiago. Ayer quer dizer ontem. Então, segundo explicou ontem, Fernando Santiago, diretor técnico da AIMC. Punto. Google sigue siendo el buscador favorito de los internautas españoles, la mitad, 50%, seguido de Yahoo, 16,3%, y MSN, 4,3%. Según los dados da encuesta, da pesquisa, né, como se fosse, no sentido como se fosse uma enquete, né, da pesquisa, Google também é o sitio mais visitado, seguido de Live, la web del periódico deportivo Marca, né, que é um jornal de futebol famoso, isso o pessoal adora aqui no Brasil, e del El País, que é já um jornal normal, né, vamos dizer, que fala de tudo. Marca quase sempre fala de esporte, quase sempre futebol, e El País, aí esse fala de todos os outros itens, é um jornal normal. Los primeros puestos de la lista de sitios mencionados se completaron con Yahoo, El Mundo, YouTube y As. Bueno, tenemos claro que se uno busca hoje, quer dizer, se alguém procura hoje, é claro que pode ser que isso aí varie, etc., mas aí o ponto total do exercício e do texto não é esse, ok? Então percebam, senhores e senhoras, agora nós vamos fazer o exercício, mas percebam que no cômputo geral é um texto que parece ser um texto muito difícil, que é um texto técnico, um texto que ele não chega a ser técnico, mas é um texto que traz muitos dados técnicos, muitos números, muitas estatísticas, mas quando você vai lendo o texto de uma maneira, você vê que o texto não é assim nada, nenhum bicho de sete cabeças, não é um texto muito difícil, tá? Então é um texto bastante compreensivo, que para início, quando o aluno bate o olho, ele costuma dar uma assustada,
mas quando ele vai ler o texto em si, ele vê que não é nada muito absurdo, tá? Então a gente volta, avança para as perguntas, e nas perguntas eu volto a dizer que a gente tem que ficar muito esperto quando a pergunta trata de alguma coisa relacionada a números, porque é uma faca de dois gumes, tá? Quando ela trata de números, nós podemos ter um problema que a gente se confunde, né? Então vamos ver a letra A número 1, letra A, por exemplo, que você vai perceber o que eu estou dizendo. Ele diz assim: el artículo afirma que 80% de usuários acudem na internet para informar-se. Claro que aqui tá meio mastigado, né? No Enem eles vão fazer um pouco mais complexo, porque lá eles não te dão a pergunta em espanhol. Eu até preferia que te desse em espanhol, porque pode parecer que não, mas fica mais fácil. Eles preferem te dar a pergunta em português, só que quando eles te dão em português, eles vão complicar um pouquinho mais, colocar muito mais frase, fica até mais difícil de responder. De toda forma, quando tem número, o número ele serve de norte, porque você bate o olho aqui, ó, 80%. Aí você volta lá no texto, aí você procura 80% lá, ó. Tá vendo? Você não vai achar. Tá? Quando você volta lá e procura, nem tem 80% lá. Então você fala, bom, então se não tem 80% ali, não tem 80%, né? Então, assim, muito provavelmente não vai ser essa a resposta, tá? Na sequência ele diz, uns 50% de usuários acudem na internet para informar-se. E você volta lá no texto de novo, né? Vai ser principalmente nas partes lá da frente que eles estão falando, ó. Diz lá que é a principal fonte de informação para cada usuário que lá lê. La prensa da pantalla. Então, quando prensa e pantalha não é só internet, tá? Por isso lá que não é, que a gente não pode confirmar que é 87%. Por quê? Quando ele diz aqui, ó, la prensa e la pantalla, então a gente está falando que tanto a parte impressa quanto a parte de tela são 87%, que aí seria a letra A. Só que percebam que ele não fala que é assim, que esse de papel, ele obviamente não está na internet. Você está lendo no papel. Então, por isso que não pode ser 87% aqui, tá? Agora, quando ele vai aqui embaixo, ele já fala lá, ó, que tá passando de 43% de pessoas, tá? Que utilizam para isso. Então, por essa razão, a gente tem que marcar a letra B. Cara, voltando aqui, isso. Então, a gente tem que marcar a letra B e não a letra A. Então, entendam, quando eles dizem que 87% dos espanhóis buscam informação, dentro desse bojo, eles estão mostrando que tem a galerinha que lê no papel. Então, por isso que você não pode marcar 80%, ok? Então, a gente vai marcar 50%, porque é a metade que procura, que está dizendo logo na sequência lá embaixo, tá? Outra questão que quase nunca vai ser, que se você pegar a C e a D, ele vai dizer todos acudem para informar-se, nunca vai ser todo mundo, né? E nadie usa como fonte de informação principal, também nunca vai ser todo mundo. Essas questões que são todos, nenhum, via de regra, não está certo. Principalmente porque se tivesse, ia ser muito fácil da gente conseguir desmistificar e tirar, tá? Então, obviamente, quando for essas assim, você precisar chutar, você já pode tirar essas daí do balaio, porque com certeza não vai ser, tá?